Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e eu vou dar continuidade à minha saga de avaliações dos 35 anos e 7 perfumes que marcaram a minha jornada. E hoje eu vou falar de um que não era um perfume que eu gostava e eu aprendi a gostar com o tempo, que é o Chergui, de Serge Lutens. Mas antes, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, os comentários sempre são muito bem-vindos. Obviamente que eu espero assim o mínimo de respeito e o mínimo de inteligência para a gente discutir. Então não tenho problema nenhum se as pessoas tiverem opiniões diferentes da minha, mas se você vier comentar groselha e besteira no meu canal, eu não vou nem perder meu tempo discutindo com você. Eu vou simplesmente apagar, tá? Então nem perca seu tempo, porque eu não vou me irritar. Vamos para o perfume? O Chergui, ele faz parte da perfumaria de nicho, que se tornou muito popular ao longo da última década, principalmente. Mas quando eu comecei a me interessar pela perfumaria e entrei nas comunidades do Orkut e comecei a explorar esse universo, a perfumaria de nicho no Brasil ela era praticamente inexistente e o que a gente conseguia conhecer era por principalmente autoimportação e por meio de amigos que importavam e enviavam amostras pra gente. Inclusive foi uma amiga minha, a Isabel, que me permitiu conhecer os primeiros Lutens. Eu não lembro quem enviou pela primeira vez o Chergui, mas eu confesso que na época eu não era muito fã do Chergui, porque no passado o Chergui já foi um hype. E eu não via muito valor nele entre os Lutens, porque eu gostava de perfumes desafiadores e eu achava ele razoavelmente simples. Mas eu tive chance de adquirir este frasco do Chergui, que é uma versão mais antiga, e eu aprendi a gostar dele. E confesso que hoje, inclusive, a certa simplicidade dele me agrada muito. E perto de muitas das coisas que são lançadas hoje, ele é assim, anos-luz. Ele é um perfume razoavelmente direto, simples, muito bem feito e muito gostoso, sabe? E ele é de uma época que a perfumaria de nicho, ela não era sinal de ostentação. Você não precisava de frascos espalhafatosos, de caixas gigantescas, você não precisava de preços absurdos, você não tinha que criar toda essa mística para vender o nicho. A exclusividade ela era drivada pela criatividade e por trazer coisas que estavam fora do mercado. Tanto que o Serge Lutens, inclusive, quando ele começou a lançar a linha de perfumes dele, ele foi criticado pelos perfumistas que tinham uma mentalidade mais quadrada e não achavam que as fórmulas dele eram fórmulas de perfume, eram como se fossem bases, que são composições mais simples que são usadas em outros perfumes. Mas eles estavam enganados, porque a perfumaria foi nessa direção minimalista extravagante e o Serge Lutens foi certamente um dos vanguardistas nesse gênero. E junto com o Christopher Sheldrake, que trabalhou muito com ele à frente da marca, que é a licença da Serge Lutens é da Shiseido, muitas criações maravilhosas foram feitas com custo acessível e mostrando que a perfumaria ela podia ser criativa e extravagante sem custar uma fortuna. Então, para mim, ele tem um espaço muito especial, até porque na concepção original do nicho, nicho era o que este perfume traz. Você não precisava trazer essas ideias cada vez mais extravagantes e mirabolantes e perfumes que não refletem os conceitos. Ele focava no que interessa, no perfume em si, não em ostentação. A perfumaria de nicho original não teve nunca a ver com ostentação, tinha a ver com estética, qualidade e criatividade. Infelizmente, nos últimos anos foram jogados pela janela em torno dos lucros corporativos e em torno da agradabilidade. Em vez de você desafiar as pessoas e levar elas a novos horizontes, você vai alimentando elas com o mais do mesmo, que elas já gostam, com variações e cobrando mais caro, fazendo um pouco mais exclusivo. Mas ainda assim, que não vale muitas vezes a pena não.
O Chergui, ele é um perfume que está centrado ao redor da ideia do feno, que é um dos absolutos pouco utilizados na perfumaria. E ele traz essa ideia da nota de feno junto com o mel e a folha de tabaco e cria uma espécie de um aroma exótico oriental, só que com uma certa suavidade. Então ele equilibra muito bem o conceito de âmbar, tabaco, mel aqui, com uma nota bem macio de almíscar e um sândalo também. E uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção nesse perfume é justamente o como a faceta de íris nele também é muito agradável. Então ele é um perfume redondo. Eu confesso que eu não tinha essa capacidade de perceber o quão inteligente esse perfume é, ao mesmo tempo que ele é simples. O feno aqui, ele traz algumas nuances que remetem a fava tonka, mas ao mesmo tempo ele tem um toque quase que meio adocicado, alcoólico, que combina muito bem com o mel e com a folha de tabaco. Então você tem um aroma aqui de tabaco que não é aquele aroma de tabaco defumado, denso. É um tabaco quase como se fosse um tabaco que ainda é a folha mesmo, que está em processo de ser transformado, com uma nuance de mel muito agradável, um mel bem equilibrado comparado com um outro perfume de Serge Lutens, que é o Miel do Boaz, que é um mel extremamente polarizante. E ao redor desse conceito você constrói um perfume que ele praticamente abraça a pele. Então você tem aqui a íris trazendo um toque atalcado bem discreto, que equilibra muito bem a folha de tabaco e o mel e harmoniza bem com o feno. O incenso ele ajuda junto com o âmbar a criar essa aura árabe misteriosa, mas ao mesmo tempo a forma como o almíscar e o sândalo são utilizados nesse perfume cria uma maciez amadeirada, almiscarada, que é aconchegante e que faz um contraponto às notas mais extravagantes. A rosa, para mim, ela tá mais em função do tabaco em si, porque a rosa tem alguns componentes em comum com o tabaco, então ela ajuda a criar uma certa floralidade para esse tabaco, mas de uma maneira secundária. Ela também tem nuances de mel, então ela tá mais aqui como uma nota de harmonia junto com as outras. Chergui é um perfume que provavelmente foi reformulado, não é mais igual. Se você tem um frasco antigo dele, guarde com carinho, porque é um perfume que dá de 10 a 0 em muitos dos perfumes atuais. Um perfume que se conserva muito bem com o tempo. E dentro dos perfumes de Serge Lutens, ele consegue unir extravagância com usabilidade. Então hoje eu consigo ver o hype ao redor dele, porque ele é um perfume muito agradável e fácil de usar. E muitas vezes é isso que as pessoas buscam. Mas comparado aos outros perfumes que vieram em hype e posteriormente, ele para mim ainda dá de 10 a 0 em muitos desses e deixa eles comendo poeira, porque a qualidade, a certa extravagância que tem aqui ainda é muito melhor do que muita coisa do que tem no mercado hoje. Então o Chergui, infelizmente, é um perfume que se tornou esquecido, porque ele não é fácil de ser achado no Brasil, mas vale a pena ser relembrado e ele entra na minha história principalmente pela possibilidade que eu tive de conhecer a perfumaria de nicho antes de perfumaria de nicho se tornar sinônimo de você ter que estourar a fatura do seu cartão de crédito para ter um perfume exclusivo. Isso não era o original da perfumaria de nicho. Hoje se usa essa ideia de as melhores matérias-primas, as mais caras, para vender nicho, mas é para justificar o preço. Não é necessariamente porque você está investindo em algo mais criativo ou artístico, não. Porque se você volta no passado da perfumaria e você olha o início do nicho, os perfumes não tinham esse preço e eles eram tão bons ou até melhores. Então é uma justificativa que só serve porque o consumidor ele não tem história. Se o consumidor conhecesse um pouco da história da perfumaria e tivesse um pouco de perspectiva, ele não comprava essas narrativas que no final das contas não favorecem ele, porque só fazem ele gastar mais e não desafiam a indústria a ser mais criativa. Por isso, na minha opinião,
ainda os perfumes de nicho mais antigos eles dão de 10 a 0 nos atuais. Mas é claro que tem muita coisa boa e criativa saindo também. E às vezes algumas coisas de ostentação também valem a pena. Esperem que vocês ainda vão ver neste canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!